Que intro sensacional, galera. Essa intro é muito foda. Que jogo top. Agora vamos falar um pouco desse game, galera. Sobre o modo história, galera. Basicamente é iniciado pelo extraterrestre Niles Van Hukol, que iniciou a criação de um grupo de super-humanos chamados Imperfeitos. E ele fica recrutando indivíduos excluídos pela sociedade para modificá-los geneticamente, desenvolvendo grandes habilidades em cada indivíduo que ele recruta. Então, os heróis da Marvel têm que lutar contra isso, entendeu? Até o fim. É basicamente isso a história. E é tipo uma simbiose, né? Essa parada aí que ele joga nos caras e modifica todo mundo. É bem legal. E traz uma vibe mais sombria pro personagem, né? E é basicamente isso o modo história. Eu não vou falar muito do modo história, porque também tem HQs do Marvel Nemesis. Então, depois se vocês quiserem que eu fale mais o modo história e que se lasque também, eu faço um vídeo melhor. Mas o foco aqui não é o modo história, e sim a gameplay, a construção em si do jogo e a nostalgia, galera. Esse jogo foi lançado em 2005 para as plataformas de Xbox, PlayStation 2, Nintendo DS e GameCube. O modo história desse jogo, galera, ele não é tão bem feito assim. Você vai jogando ali, vai explorando ali, vai matando alguns mobs que tem e depois você luta com o final boss ali. Por exemplo, tô com coisa, faço as missões do coisa e depois tem o final boss, que é, por exemplo, é a tempestade com a simbiose lá, tá ligado? Aí se consiste nisso o modo história. Você faz o modo história com cada personagem e assim você vai desbloqueando os personagens no modo verso. E cara, o modo história ele é bem chatinho assim, mas é legal de ter umas fases bem difíceis, bem chatas. Então eu recomendo você não jogar no very hard, você jogar no normal. E pra mim as fases mais difíceis que eu passei muita raiva e passei muita hora tentando passar foi as fases da Paragon, que inclusive eu comecei a jogar muito bem com ela porque as fases dela é muito difícil. Pelo menos foi o que eu achei. A penúltima fase da Paragon é difícil e eu demorei, cara, eu acho que eu demorei umas 2 horas ou mais pra passar essa fase, porque eu achava impossível de passar essa fase. Depois eu fui pegando o jeito e consegui. E eu dei uma comemorada grande, gritei e eu parecia que eu tinha ganhado a Copa do Mundo sozinho. Foi muito louco. E o modo história é basicamente isso. Eu não tenho muito o que falar do modo história. Você anda, bate nos mobs e depois você luta ali com o final boss e libera outro modo história de outro personagem. E é basicamente isso, galera. Não tem muito o que falar do modo história, mas ele é um modo história grande, porque é, você faz o modo história com os 18 personagens, então ele fica um modo história grande. E o modo história que eu achei mais ruim foi o do Venom. Sobre o modo versus, galera, vamos falar um pouco aqui da jogabilidade. Tem um modo versus aí que no total, você fazendo o modo história aí, no total fica 18 personagens para você escolher. E é um modo bastante legal, onde você interage com o cenário causando explosões, pegando veículos para arremessar no seu adversário, pegando postes, pegando latas. Cara, é muito legal a interação da gameplay com o cenário, onde você também consegue aí tacar objetos no seu adversário e é muito legal. Uma das coisas legais que tem também nesse jogo é porque é porrada bruta mesmo, sabe aqueles porradão seco, porradão bruto? Cara, é só porradão seco, porradão bruto, mano. Coisa maluca, muito boa jogabilidade. Inclusive é muito satisfatória a jogabilidade desse jogo. Mano, muito incrível. Nesse jogo também temos finalizações, tipo um Fatality. Basicamente você aperta R1, segura R1 e fica apertando bolinha perto do seu inimigo.
mas você tem que estar com a rage ativada para fazer isso, galera. Você vai ter uma barrinha de rage e ela tem que estar ativada. E quando ela estiver ativada e o seu inimigo tiver com pouca vida, você consegue finalizar ele, tipo dando um fatality, mano. Isso é muito legal, galera. Quando você vai para o modo versus, você tem a opção de escolher seu personagem e a opção de escolher ele na forma base normal e na forma ali corrompido, né? Meio com a simbiose ali do Venom, né? E basicamente não muda nada em questão de gameplay ou habilidade. Bem, eu não reparei, né, se muda muito bem, mas eu acho que não. É basicamente os mesmos poderes, as mesmas habilidades. O que muda mesmo é a skin, que é bem legal. E eu, inclusive, eu gosto muito de jogar com as skins corrompidas deles ali, né? Aquelas skins mais sombrias. Eu acho bem legal isso. Porque pra mim esse jogo é muito legal por causa disso. Você vê os heróis ali com uma face mais dark, uma face mais sombria aí, cara, isso é fenomenal pro jogo, isso é extraordinário e eu gosto de jogo assim, com essa vibe mais sombria. As trilhas sonoras desse game, galera, eu gosto muito porque traz uma vibe bem sombria pro game. E, cara, isso é perfeito, dá uma vibe mais assustadora, uma vibe mais assombrosa pro game. Tanto a trilha sonora do menu, que é a minha preferida, quanto a trilha sonora das fases de luta e do modo história em si. Mano, é muito bom as trilhas sonoras e isso deixa o jogo mais com a vibe mais sombria também. Sobre os personagens, galera, não tem muita coisa que falar. Porque tem o Homem-Aranha, tem o Venom, tem o Coisa, tem a Tempestade, tem o Wolverine. Então basicamente vocês sabem aí os poderes de cada um deles. E na gameplay eles usam esses poderes, como o Wolverine usa as garras. A Tempestade ela voa, ela tem poderes de raio, ela tem poderes de tornado. O Homem-Aranha solta teia, escala a parede e se locomove usando as teias. O Coisa tem super força e ele é pesadão, ele é lento, mas ele é um personagem que ele consegue pegar coisas mais pesadas que outros personagens não dão conta de pegar. Por exemplo, caminhões, ônibus grandes, essas coisas, sabe? Ele tem super força e também tem uma tabela aí mostrando a força dos personagens, a velocidade, essas habilidades deles em si diferencia um personagem pesado, um personagem rápido, um personagem mais forte. Isso é bem legal. E tem outros personagens aí também, como a Paragon, que ela teletransporta, ela vai de um lugar pro outro. Tem o Magneto que flutua, que pega as coisas com o poder do magnetismo dele. Cara, tem várias variações de personagem. Tem o Homem de Ferro que ele voa, ele atira energia, mano, sinistro. Mas um dos que eu mais gostei foi o Tocha Humana, pelo jeito que ele voa, ele flutua, é bem legal, cara, é muito legal. Então é isso, cara, cada personagem tem seu poder específico, sua habilidade, e você consegue olhar ali a habilidade dos personagens ali, tem a tabelinha mostrando se ele é rápido, se ele é pesado, se ele é forte. Cara, isso é bem legal. E é basicamente isso, galera. Uma das jogabilidades mais legais que eu acho é a do Homem-Aranha e da Paragon. Pra mim, o Homem-Aranha nesse jogo é muito bom, mano. É um personagem muito bom, porque ele pode se locomover com a teia dele, ele escala a parede, e tem vários outros personagens que têm suas vantagens e desvantagens também que fazem total diferença no jogo. Por exemplo, o Coisa, ele é um personagem bruto, ele é um personagem forte e também é um personagem muito lento.
Diferente do Venom, que também é um personagem bruto, um personagem forte, mas ele é lento, só que ele tem variações. Ele taca teia, ele se locomove com a teia, ele escala a parede, então ele é tipo um Homem-Aranha pesadão. Também sobre os personagens, tem alguns personagens que eles são muito ruins. Pra mim o Venom era pra ser um dos melhores personagens do game, mas o Venom basicamente é um Homem-Aranha muito pesado e que faz basicamente a mesma coisa que o Homem-Aranha, e é isso. Pra mim ele seria um dos melhores personagens, mas quando eu peguei ele pra jogar, não achei. E fora que as fases do Venom no modo história são bem chatinhas e eu demorei um pouco a passar também. E um dos personagens melhores que eu achei nesse jogo em questão de jogabilidade foi a Paragon, que é a minha personagem principal, eu gostei muito dela. O Homem-Aranha é bem legal. O Coisa, eu gostei muito dele porque ele é um personagem bem pesado e ele é super forte e, cara, ele dá uns porradão muito sinistro. O Magneto eu gostei, o Tocha Humana eu gostei e na minha opinião sincera, eu acho que o personagem mais apelão desse jogo é o Homem-Aranha. Cara, o Homem-Aranha nesse jogo, ele é um personagem muito legal de se jogar e eu acho ele um personagem muito apelão. Vocês têm que jogar com Homem-Aranha, cara, é muito legal. E no menu temos a opção Rewards, que quando você clica tem cards, movies e comics, que basicamente cards você desbloqueia ali um card falando de cada personagem ali, contando um pouco de cada personagem no game. Os movies são os filmes contando a história também de cada personagem ali, que é bem legal. E os comics você libera aí histórias aí da Tempestade, X-Men, Quarteto Fantástico, cara, aí que é muito legal. E para liberar essas coisas, você libera só jogando o modo história, galera. Você tem que fazer o modo história para liberar. Eu não liberei tudo ainda, mesmo zerando o jogo, não sei porquê. Então, galera, basicamente é isso, galera. Esse jogo aqui, eu acho que pouquíssima gente jogou esse jogo, porque o PS2 tem muitos jogos. Eu acho que é um do console que tem mais jogos aí do mundo, é o PS2. Porque a galera fazia jogo de basicamente tudo. De filme, de série, de desenho, tudo tinha jogo. Então é um jogo aí que eu acho que pouquíssima gente jogou. Mas é um jogo aí que se você jogou na sua infância, você sabe o tanto que esse jogo é nostálgico. Tanto pela trilha sonora, pelo o modo versus, pelos personagens, pela aquela vibe sombria que o jogo traz. Então é tudo incrível nesse jogo. E quando eu joguei ele agora recentemente, depois de adulto, eu fiquei fascinado com esse jogo. Eu falei, uau, esse é um dos melhores jogos da Marvel que já foi lançado em PS2, cara. Sensacional esse jogo, muito bom mesmo, cara. Então se você não jogou, eu recomendo você jogar aí para dar uma brincada, e principalmente o modo versus com seu amigo, cara. Chama um amigo aí, compra esse jogo, joga no seu PS2 e joga o modo versus, cara, que é um dos modos mais legais e você vai se divertir muito aí com seu amigo.